Olá, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma conversa aqui na Escola de Maestria, direto da Nova Terra com Sandra Kumara. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um aspecto que é bombástico. Eu muitas vezes trabalho com pessoas que estão na beira do precipício, vida ou morte, colapso de ondas criativas, dano colateral, situações extremas. E naquele momento uma coisa faz toda a diferença. A gente vai falar exatamente sobre isso. Teve aula, Brasil. Hein? Se inscreve no canal. Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentiu no seu coração. As palavras, a forma como a gente dialoga, os mínimos detalhes. Quando eu explico para as pessoas o que é o amor, o asana do amor, cada palavra daquela definição importa. E hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos mais delicados, que é aprender a reconectar com o nosso feminino. Muitas vezes, quando a gente começa esse processo de reconexão, existem vários bloqueios, chakras travados, a pessoa só consegue sentir até o pescoço. Aí precisa ir escavando a conexão, aí começa a sentir o coração, aí a pessoa diz assim, pronto, agora eu estou ouvindo meu coração. Não, ela está começando a ouvir aquilo que vem lá de baixo dos chakras inferiores. A gente só vai aprender a realmente ouvir o coração depois que a Kundalini já ativou, que é o que? Você ir até o chakra básico, até o Muladhara. Quando você resgata todos os chakras, aí você inicia essa capacidade de fazer a união crística no seu coração, que é realmente ouvir o coração. Os taoístas, os yogis, eles já estão nesse estado de reconexão. Eles não estão desconectados com a parte das pessoas. Então isso cria uma grande confusão, uma confusão gigantesca. Mesmo quando um ocidental vai fazer yoga, como um ocidental vai fazer tai chi, vai aprender a mexer com energias de meridianos e tudo mais, eles estão desconectados. A Kundalini está desativada. A pessoa não sabe puxar energia lá de baixo. Então o que essa pessoa precisa puxar energia do alimento, precisa puxar energia da natureza, precisa puxar energia da sexualidade. Então é como se fosse um monte de gente faminta tentando roubar migalhas uns dos outros. Por isso que escutar o coração é um processo que é muito mais complexo do que parece. Eu que participei de muitas rodas de partilha do coração em comunidades ao redor do mundo, existe uma diferença marcante quando as pessoas realmente estão falando de um coração unificado, que é a partilha do coração que veio lá da civilização Hopi, dos nativos norte-americanos, versus colocar para fora as suas dores que está vindo através de um coração que está partido, mas consegue ouvir o sofrimento lá de baixo da criança. E aí, meus amores, eu vou ensinar para vocês algo super importante, que é como começar esse processo de restauração com a criança interior, de restauração do diálogo, da conversa. Tem histórias que eu ouvi que às vezes são muito assim, quase tristes, macabras, de pessoas que começam esse processo de tentar ser espiritual, ter uma vida melhor, mas lá na calada da noite vai lá e faz algumas loucuras, algumas doideiras assim, e tem medo, quer esconder dos outros, não sabe por que fez. E na nossa sociedade a gente tem a tendência a julgar essas pessoas, ou essas pessoas quererem se julgar. E isso nunca vai funcionar. Esses movimentos são movimentos de aterragem, de aterrar. A gente pode chamar até de auto-boicote. São movimentos que as pessoas rotularam como vindo do demônio. O demônio, que nas linguagens antigas significa o espírito da inspiração, não significa um ser ruim. Só que a inspiração vem lá de baixo do nosso feminino. Então a gente demonizou a nossa energia, o nosso feminino, e trancou as 7 chaves. Por isso que na China o dragão, ele é mágico, ele é sábio. Na nossa visão, o dragão ele é maldoso e precisa ser morto. Só depois que a gente mata o dragão, a gente encontra a donzela e o ouro numa caverna escura. Muito simbólico, a caverna escura, que é o fosso da Kundalini. Lá a gente encontra o ouro, a espiral dourada que sobe, e a donzela, o feminino. Isso é uma linguagem alquímica. Os alquimistas que criaram essas histórias sabiam o que estava falando, porque eram escolas iniciáticas. Hoje em dia as pessoas não entendem e levam a ferro e fogo, entendem a literalidade. Elas não entendem que no passado a linguagem era muito simbólica, porque poucas pessoas sabiam falar, então elas precisavam dessas histórias para guardar, para reter o simbolismo oculto. Mas vamos dizer o seguinte, qual que é o grande segredo aqui, gente? Quando a gente começa essa restauração, esse resgate na conexão com o feminino, primeira coisa que você precisa entender, não adianta querer bater, não adianta querer brigar,
Não adianta querer ser pai, mãe perverso ou perversa da sua criança interior. Não adianta querer disciplinar. Ah, Sananda, mas criança a gente tem que ser duro, criança a gente tem que ser rígido, criança aquele outro. Tudo bem, papai e mamãe, vai lá e faz isso, que você vai ver o seu filho começar a fazer as coisas nas suas costas. Você vai ver a sua criança interior não conversar mais com você antes de movimentar a energia. Aí acontecem essas coisas. De às vezes alguém que está lá super religioso, super espiritual, e quando ninguém está vendo vai lá e faz uns absurdos, umas barbaridades. Por quê? Porque a pessoa está em conflito com o seu feminino. Aí o feminino não consegue sustentar. Aí a pessoa quer ser espiritual, quer fazer alguma coisa, nunca consegue, porque alguma coisa boicota. Porque está querendo fazer na força, na marra. Não funciona. A gente precisa aprender a linguagem da gentileza. Disciplina é muito importante na espiritualidade. Disciplina, eu diria até que é indispensável. Eu digo para as pessoas aqui que persistência é a chave. Sem persistência, sem sustentação, não conseguimos passar pelo processo de transformação. Só que essa sustentação, essa disciplina, não é para ser duro, agressivo, rígido com os outros, com a criança. Essa sustentação é uma sustentação de seguir o que funciona. E aí que as palavras fazem toda a diferença. Até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas sutilezas assim que mudaram a vida de alguém, o que salvou a vida de alguém, o que se a pessoa soubesse não teria talvez seguido por um caminho que vai precisar de mais 10 vidas, várias reencarnações para conseguir sustentar. Então, vamos começar na simplicidade. Primeira coisa, como você aprende a dialogar com essas vozes interiores. Talvez você nunca tenha ouvido essa voz, talvez você nunca... O que é isso de criança? E eu lá atrás, quando eu comecei a restaurar minha conexão com o meu feminino, eu não conseguia escutar essa criança, eu não conseguia nem ouvir essa criança, de tão desconectado que eu estava da criança. Foi um período de resgate intenso de eu começar a ouvir. Se você está nesse estado, então a gente precisa fazer um trabalho mais intenso. E esse vídeo vai te ajudar depois que você fizer esse trabalho mais intenso, que é um trabalho de resgate, muitas vezes feito através de movimentos corporais, como bioenergética, yoga e assim por diante. Não vamos entrar em detalhe aqui. Mas digamos que você já consegue ouvir e conversar com a sua criança. Eu até vou ensinar uma metodologia aqui que vem lá da roda de cura dos índios norte-americanos, que é você se imaginar numa roda e em cada uma das direções da rosa dos ventos você vai colocar um aspecto do seu ser. Então, para eles, no norte está o guerreiro, que é o masculino. No sul está a grande mãe. Quando está no sol nascente, tem a criança interior. E no sol poente tem o guia, que é o nosso aspecto maduro espiritual. E a gente conversa com cada uma dessas partes. Os extremos do masculino e feminino e depois as suas misturas. Então a criança interior, ela faz parte dessa visão, inclusive, do índio norte-americano. Então digamos que você vai conversar com a sua criança interior. Primeira coisa que você precisa entender. A sua criança interior hoje, ela está partida. Como se ela fosse várias bolinhas de energia que são traumas e aspectos do seu ser. Então, às vezes, um aspecto seu que te boicota, por exemplo, na calada da noite, indo lá e come, 5 potes de sorvete, dá um exemplo, está em conflito com a parte da sua criança que quer ser aprovada, que nem a mamãe falou, que tem que ter um corpo bonito, que nem aquelas meninas de foto de Instagram. Pronto, aí você tem um conflito, a parte que quer sentir prazer e quer se encher de sorvete, que fica sendo reprimida, e normalmente sente culpa quando tem prazer, então faz de uma forma abusiva que causa dor e sofrimento. E a outra parte quer ser bonita que nem modelo de Instagram. E essas duas partes da sua criança agora elas estão em conflito. Então precisa entender que até a criança ela está partida. Agora digamos que você se percebeu fazendo isso. Foi lá e comeu 5 potes de sorvete. Ai caramba, Sananda, o que eu faço? Eu me odeio, que coisa horrorosa. Por que eu faço isso? Meus amores, aqui que a coisa começa a ir para a prática e o objetivo desse vídeo. Tudo isso que a gente falou até agora foi para te preparar para você entender o seguinte. Quando você vê essa criança com a mão no pote de bolacha, não adianta ficar com raiva. Se a sua criança fez besteira, não adianta ficar com raiva. O que a gente faz? A gente perdoa, a gente aceita, a gente estimula. Nossa, Sana, mas é difícil, eu tô com tanta raiva. Por isso que o asana do amor é tão importante. Eu não vou repetir ele mais uma vez aqui, porque eu acho que eu repito quase todos os vídeos. Mas eu vou falar então como é que a gente age. Imagina que você chega num parquinho e tá lá a sua criança naquelas caixinhas de areia, sabe, brincando. E ela tá fazendo caos, ela tá jogando terra para todo lado, tá chutando, tá com raiva. Essa é a criança da maior parte das pessoas. A criança que tá com raiva, ranzinza,
incomodada. Ela mostra pra você, quando você vê ela, que ela é comportadinha, mas você não vê esse lado dela porque ela esconde de você. Mas quando você realmente começa a se conectar com a criança e movimentar as coisas, você vai começar a ver esse lado seu, que não é tão bonito, por assim dizer. Esse lado seu é aquele que vai lá e vai contra as suas maiores decisões. É aquela pessoa assim que tem um namorado, uma namorada e vai lá e trai com alguém. Vai lá e faz uma noite de besteira, enche a cara, usa algum tóxico, alguma coisa que não quer mais usar. Ai meu Deus, que horror. Não culpa, não julga. Tá fazendo isso por alguma razão. A gente precisa entender. Eu falo assim para as pessoas. Você só vai ter encontrado quem você é de verdade quando se tornar positivo o que você tá vendo. Por exemplo, ai Sananda, eu traí meu namorado, traí minha namorada. Poxa, que pena. Aí você vai descobrir que tem uma parte sua que é faminta por sexo. Mas eu quero transar com todo mundo, quero fazer um monte de besteira. Aí fica, que horror, meu Deus, vai julgar. Não julga, não julga. Aí você vai conversando com essa parte, dizendo, eu vou te amar, pode me dizer a verdade. No início, provavelmente essa parte vai mentir pra você. A gente vai chegar de volta lá na caixinha de areia. Nisso essa parte vai mentir pra você. Então o que você precisa fazer? Você precisa aceitar, você precisa ter paciência. Vai mentir, vai esconder. Por quê? Porque eu não confio em você. Porque você julga todo mundo ao seu redor que faz isso e você se julga. Senão você simplesmente seria isso na sua vida. Concorda comigo? Talvez você até seja um pouco mais do que outras pessoas, mas ainda assim torce o bico quando faz. Então finge que tá tudo bem. Não olha muito para isso. Então você vai começar a descobrir por que faz aquilo. E você vai indo mais fundo e mais fundo e mais fundo, como passou a borboletinha aqui, você vai se transformando. Quando você chegar ao fundo verdadeiro, você vai descobrir algo, por exemplo, assim. Eu estou em busca de conexão, eu estou em busca de segurança, eu estou em busca de energia. Então sempre vai ter algo que não é rejeitável, que não é ruim, é sempre positivo e que é até importante que essa parte sua consiga o que quer. Só que a forma como ela está fazendo não é boa. Isso é a mãozinha no pote de bolacha. Isso é a pessoa comer um monte de sorvete, que ela quer sentir o prazer e ao mesmo tempo esse prazer sempre vem com culpa, sabe? Então precisa exagerar. Precisa fazer de uma forma que não é legal. Essa pessoa sente um monte de culpa, um monte de desconforto. O que você faz? Você aprende a conduzir essa parte sua a uma nova forma, uma nova maneira. E ela vai se apaziguando, ela vai se acalmando, ela vai se aceitando. Mas como é que a gente faz isso? Então você chega lá na caixa de areia e essa criança tá causando, ela tá fazendo o caos. Gente do céu, tá quebrando um monte de coisa, tá quebrando tudo. O que você vai fazer? Você vai falar com a criança mais ou menos assim. Olá, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô aqui para te amar. Eu agora sou seu papai, sou sua mamãe. Eu agora vou cuidar de você, eu aprovo você, não importa quem você é. E a criança talvez olhe para você, te ignore e continue chutando e fazendo o que quer que seja. Mas aí você vai sentar na caixa de areia e vai começar a construir um castelinho de areia muito bonito. Vai dizer, eu tô fazendo esse castelinho de areia bonito para você. Isso simboliza a sua vida, as suas conquistas, uma vida saudável, bonita. Aí a criança vai chegar e vai chutar esse castelo de areia e vai dizer, eu te odeio, você é má, você é horrorosa, vai falar um monte de besteira para você. Talvez a parte vai ficar com raiva da criança. O que você faz? Você ignora e diz, eu te amo, isso aqui é pro seu bem. E você começa vagarosamente a construir de novo o seu castelinho de areia e diz para a criança, eu te amo, você é maravilhosa, você merece ter esse castelinho de areia lindo aqui. E você vai movimentando a sua energia em direção a uma frequência nova. E você vai lá e vai construindo dentro de você, nos seus chakras, chakra por chakra, uma sensação positiva. Vou ensinar isso para você em outros vídeos, em outras formas. Mas você vai lá e vai conduzindo o seu campo energético. A criança vai lá e vai destruir tudo de novo. Gente, isso vai acontecer talvez 10 vezes, 20 vezes, mas vai chegar uma hora onde a criança vai começar a parar. Por quê? Porque toda aquela raiva acumulada contra você, que ignorou, que julgou, que resistiu, que imitou o seu pai, que imitou a sua mãe, que até hoje imita talvez um tio, uma tia, um professor de escola, e se trata de forma maldosa, dura, cobrando demais, se exigindo demais, forçando, ela vai começar a perdoar. Porque a tendência das pessoas é chegar e querer tiranizar a criança, apontar o dedo. Como você faz isso? Você é uma criança má, você tá vendo que isso é errado, começa a querer julgar a criança, bate na criança, quer se machucar, se culpar, se punir. Ou ainda tenta segurar o bracinho da criança e forçar a criança a fazer o que acha que deveria fazer. Então, de tantas formas possíveis, tem 20 formas erradas de a gente conversar com a nossa criança e se aproximar desse aspecto do nosso ser. Mas só tem um jeito que funciona. Um jeito, ó, o universo concordando aqui, vocês não viram, tem um fogo de artifício. Só tem um jeito que funciona. Esse jeito que funciona, gente,
é você simplesmente inspirar a criança, sentar do lado dela, que significa, para quem já sabe de cor e salteado o que é o amor, um estado de conexão profunda, sem julgamento ou resistência, conduzindo e guiando ao máximo potencial, que você está sentado ali, e você está sentadinha ali, movimentando a sua energia, chamando uma realidade, inspirando. E essa criança vai resistir, ela vai brigar, ela vai te trair, ela vai te trair, ela vai te confundir, ela vai te deixar confusa, ela vai tirar a energia do seu cérebro, da sua mente, não deixando a energia da Kundalini chegar até lá o centro da sua mente. Você tem que aprender a fazer técnica de respiração para fazer a energia subir para cima de qualquer forma. Você tem que aprender a movimentar a sua energia para ter clareza e entendimento para fazer isso. E o seu feminino vai lá e vai te trair, vai quebrar, vai fazer errado. Mas aí você vai aprender, gente, a se comunicar com a criança de forma verdadeira, sem punição, sem julgamento, através de um estado de amor. E isso é passar 40 dias no deserto. Passar 40 dias no deserto, enfrentar o nosso demônio, não é matar o demônio, é acalmar, é apaziguar, é unificar o ser. É pegar todas essas partes resistentes que estão espelhando outras vidas, outras encarnações, e pegar a criança de volta para ser guiada por você, conduzida por você. Então imagina que você está lá na caixinha de areia e você vai calmamente fazer de novo e de novo. Não importa quantas vezes a sua criança, o seu feminino, vai lá e te traia, sabote e derrube o seu castelinho de areia. Porque não adianta ficar com raiva, brigar, só vai postergar para mais frente na sua vida uma nova vida, uma nova reencarnação, gente. Não adianta, com mais trauma agora entre você e o seu feminino, que hoje chamamos de demônio, como uma coisa ruim. É óbvio que tudo aquilo que foi tiranizado, maltratado, escravizado, apagado, dominado de forma desconsiderativa, vai te trair, vai ficar com raiva. Vira as costas para um escravo que você está sempre maltratando e batendo, vê se ele não vai te sacanear. Aí você fica com raiva do escravo, pera lá, será que não é você que não está dando liberdade? Muitas pessoas, quando vão falar com o feminino, dizem assim: não, você tem que ir para a Europa, você tem que ir embora da casa dos pais, você tem que passar nessa faculdade, você tem que aquilo, tem que aquele outro, e não pergunta para a criança interior o que você quer. Porque quer tanto agradar alguém, que sempre quer tanto provar alguma coisa, tampar um vazio de algum jeito, que não percebe que está ferindo várias outras partes da criança. Por isso que a criança está fragmentada em caixinhas. Como eu já expliquei em outros vídeos, alguém que já alcançou um nível de maestria já não funciona assim. Não existe tanto uma criança para o meu ser, ou vamos dizer assim, um feminino e um masculino. Existe mais uma presença unificada. De vez em quando surge uma pequena nesga que precisa ser purificada, polida e reabsorvida. Porque a grande parte do ser, do meu ser, já foi unificado nessa vida, nessa encarnação de novo. E você pode alcançar o mesmo resultado, só que precisa entender essa tecnologia de restauração, gente. E precisa fazer com essa calma e tranquilidade. Então, usa essa parábola, essa analogia da criança brincando na caixinha de areia, para você entender o detalhe, a sutileza de como você aproxima. Se você se aproximar da criança de um jeito hostil, duro, esquece, não vai funcionar. Você vai ser enganada, vai ter uma coisa que vai estar falando com você e fazendo outra pelas suas costas. E aí vem uma das coisas mais importantes. Esse aqui é um segredo assim, as 7 chaves que as pessoas não entendem. Mesmo quem está lá assim, passou 50 anos como curador, gente que está lá na psicanálise, na psicologia, gente que está lá como guia espiritual, que é muito sutil, mas muito sutil, que é o seguinte, amores: o feminino fala a linguagem da emoção. Sandra, isso é óbvio, não é? É óbvio, mas as pessoas não entendem o que isso significa. Não adianta você ficar conversando com a sua criança, com o seu feminino, por horas e horas. Isso é tudo balela. Porque na hora que o seu feminino for agir no mundo, ela vai usar como âncora as emoções. Então você fala para ela que é bom ela poder viajar, que é bom ela poder ir em direção a quem ela ama, as pessoas que ela quer se reconectar. Mas aí na hora ela pensa assim: poxa, mas eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe, eu quero ficar isolada aqui, que é seguro. Por quê? Porque ela vai lembrar das emoções que ela tinha quando ela era criança. E aí, quando o feminino lembra do passado, é sempre distorcido. Gente do céu, né? Eu que fui e sou pai, né? Fala assim: nossa senhora, como a criança lembra do passado de forma distorcida. Me ajudou muito ter conversas lindas com os meus filhos para entender como a criança lembra de forma distorcida as coisas. Diferente
Não é maldade, não é nada. É porque ela tem ainda um masculino em desenvolvimento. A mente dela só começa a funcionar de verdade, supostamente a partir dos 7 anos. Até os 7 anos a gente está em um estado de onda cerebral hipnótico. Então a gente não tem a plena capacidade que um adulto. Então muita coisa fica distorcida, cambaleante, mal compreendida. Então, meus amores, a gente precisa ter muita paciência com a criança, porque quando ela vai tomar as decisões de vida, ela vai lembrar, das emoções mais fortes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é o grande segredo que eu estou querendo te passar? Que você precisa trazer emoções para conversar com a criança. Sandra, o que isso significa? Que quando você vai criar a realidade, né, que a lei da atração fala, que o universo entende emoção. Não, gente. Não, porque quem controla a frequência e a energia é o feminino, amores. Não é o universo. É as suas águas que cria a realidade e você precisa aprender a conduzir o seu feminino. Então você precisa criar um campo vibracional para criar a realidade. Você precisa induzir o seu feminino a uma emoção. Sandra, como é que a gente faz isso, né? Coça a cabeça. A gente faz isso através de várias tecnologias. Visualização. Você entender que para o nosso subconsciente, para o nosso feminino, não importa se é real ou não. Parece real, porque isso aqui é uma realidade simulada no final das contas. Tem até exercício lá, testes científicos da NASA com os astronautas que mostraram que eles imaginarem fazer exercício, eles tinham um crescimento muscular semelhante se eles tivessem feito de verdade. Então só imaginar fazer um exercício já faz e gera crescimento muscular. Olha que interessante. Então visualização é uma tecnologia muito importante, mas a mais poderosa de todas, que eu usei em muitas encarnações, meus amores, é a parábola, é a contação de história. Senta do lado de uma criança e conta uma historinha de dormir. É o momento mais belo para mim de ser papai e mamãe. Contar uma historinha para a criança, que coisa fofa. É lindo. Por quê? Porque a criança gosta de histórias, porque através das histórias ela entende ou confunde o mundo. Muito das historinhas que a gente conta hoje em dia aí, quebra a cabecinha das criancinhas, tá bom? Elas estão magnetizando e plasmando lá naquela criança um entendimento equivocado da realidade. Mas eu não estou aqui para fazer esse tipo de observação crítica, mas para mostrar para você o poder que a contação de história tem. Então o que isso significa? Quando você vai lá e precisa encontrar uma forma de movimentar o seu feminino, a sua criança interior, você precisa contar uma história da verdade. Você vai mostrar, por exemplo, o que acontece se ela comer os potes de sorvete sempre. Se ela continuar movimentando o prazer com culpa. Que ela vai sempre ter atos extremados de prazer que vem com grande culpa. De trair companheiro, companheira. De gastar todo o dinheiro com uma coisa que não precisava. Vai ter esses ciclos emocionais. Você precisa mostrar e contar essa história para ela. Olha, você vai ter esse pequeno prazer, mas vai ter todo esse sofrimento. E aí você vai contar uma outra história para ela. Sempre, na verdade, gente, não tente enrolar ou enganar a sua criança. A criança escuta você o tempo todo e sabe se você está engambiando. Tem que ser sempre honesto e verdadeiro com a criança. 100%, tá bom? 100% na verdade. Você vai pegar e vai contar uma outra história para sua criança, meus amores, que é uma visão de realidade positiva, que eu chamo de sonho. Mentira é ilusão. Sonho é baseado na verdade. O que isso quer dizer? Que você vai mostrar para ela que ela pode ter prazer comendo, por exemplo, um brócolis refogado no alho e no shoyu, olha que delícia, com azeite de oliva, que é super saboroso e vai dar aquela sensação de prazer e satisfação e vai nutrir o corpo. Nossa, que delícia, que ela pode até fazer umas porçãozinhas congeladas e deixar pronto já no congelador. Que delícia. E aí você vai mostrando alternativas que dão um sentimento de prazer, mas sem a dor, sem a culpa, sem a autopunição, sem a sabotagem. Você vai ensinando essa criança, você precisa contar essa história, você precisa despertar um prazer e mostrar que tem consequências só positivas. Que ela não precisa mais se sentir mal, que ela tem o jeito que ela merece sentir prazer na vida sem o aspecto negativo. A gente tem a tendência a querer pintar cocô de dourado, passar sprayzinho, que em inglês eles chamam isso de silver lining, transformar um ruim em coisa boa. Gente, não precisa mais fazer isso. A maior parte das vezes é mentira, a gente está tentando se consolar por causa das coisas ruins que a gente escolheu e criou. A melhor forma, sabe o que é? Entender que a vida pode ser bom sobre bom,
que a gente não precisa da luz e da escuridão para ter contraste. A gente pode ter contraste também com tons de cor, com colorido, com arco-íris a gente pode criar contraste. Então, o meu chamado para você é começar a mudar suas crenças, as suas histórias, e descobrir qual é a linguagem do feminino, como ser gentil e doce e inspirar. A nossa linguagem da Nova Terra, meus amores, é uma linguagem de inspiração, de sonhos sobre sonhos, todos juntos criando uma nova terra. Espero que você consiga se comunicar muito melhor com a sua criança e tenha um dia maravilhoso. Que assim seja, Senhor. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.